Por quais áreas você passou? Eu rodei bastante lá dentro, assim, graças a Deus eu tive um contrato, né, muito longo, e eu tive vários conflitos. É como um casamento, a gente tem altos e baixos, mas o SBT sempre me desafiou com coisas novas. Não, trabalhei com a Carla Pérez, trabalhei com o próprio Silvio, trabalhei com o Gugu, comecei com a própria Márcia, como eu falei, então eu peguei uma experiência de antever problemas. O ao vivo é uma companhia para as pessoas, então assim, é muito da cultura das casas brasileiras deixar a televisão ligada e fazer outra coisa, e fazer uma comida, e arrumar a casa, né? Isso é uma característica da família brasileira. E o rádio e a TV, eles têm um ativo valiosíssimo, que é a credibilidade. Nossa convidada de hoje, primeiro que muita gente já conhece da telinha, da televisão. Segundo, porque ela, durante toda a sua trajetória no SBT, ela passou por tantas áreas diferentes, desde o início de carreira como assistente de produção, até mesmo gerenciando um grande projeto dentro da emissora. E hoje, apaixonada por tecnologia e inovação, tem um programa que fala exatamente sobre isso no canal TMC, no YouTube e na rádio. Seja bem-vinda, Carol Gasal. Carol Gasal, muito obrigado por finalmente estar aqui. Eu acho que a gente se conheceu no TUC, né? Que é a comunidade Talent Unlock Community, e você chegou e me fez o convite. Vamos conversar? Eu achei o máximo. A gente fez aquela conversa, meia horinha, deu para aprender muito, e dentro daquela conversa eu achei ela tão rica que eu falei, tem que convidar a Carol para o podcast, não tem jeito. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir, de contar um pouco da minha experiência e também, obviamente, de aprender com vocês. Então é um prazer estar aqui, admiro muito o trabalho de vocês e vamos lá. Beleza. Carol, o seu rosto é conhecido, né? Eu pelo menos eu me lembro, quando eu olho para você, me vem algo conhecido. Mas eu queria saber um pouquinho antes. Qual foi o contexto de que você cresceu, se criou, como que foi formando a Carol? Bom, eu sou jornalista, né, de formação, eu sou natural de Santos, eu fiz jornalismo, assim, nos anos 90, né, numa época, assim, muito de começo de computador, onde o jornal impresso, a TV e o rádio tinham todo o poder da comunicação. Eu sempre gostei de comunicação. E tem uma história muito legal, todo mundo sabe que eu passei, né, o começo da minha carreira e muitos anos no SBT, mas tem uma história muito legal, porque eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos no começo dos anos 90, a gente lembra, no começo dos anos 90, né, o Brasil era outro país, a comunicação era limitada, a gente não tinha acesso a nada. Né? E eu fiquei numa cidade muito isolada nos Estados Unidos, numa cidade muito pequena, e fiquei bem nervosa, né? Combinando assim, eu vinha de uma cidade praiana, que eu tinha muita independência, e de repente eu fui parar numa cidadinha pequenininha, que tinha muita neve, que eu não conseguia me locomover sozinha, então eu fiquei muitas horas dentro de casa vendo TV. Tá. E aí, na minha casa americana, nos meus pais que me hospedavam, eles tinham TV a cabo. E no Brasil ainda não existia TV a cabo. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei absolutamente encantada com aquele controle remoto enorme, que tinha cabo ainda, e aqueles 80 canais, com aquela diversidade de conteúdo, né? No Brasil, a gente tinha 4, 5 canais abertos e só. E aí eu passava todo aquele tempo que eu estava presa em casa por causa das baixas temperaturas, assistindo televisão, assistindo. Então eu sabia tudo. Ponto, parágrafo, continua. Voltei para o Brasil, fiz a faculdade de jornalismo, terminei a faculdade, comecei a procurar emprego. Comecei a procurar emprego no jornal, que era onde se procurava emprego na época, nos classificados do jornal impresso. Sim. E aí fazia lá os círculos e eu estava procurando vaga ou de jornalista ou de repórter, que era o que eu estava me formando. Então eu procurava ali no J ou no R.
E aí eu olhava o R, mandava currículo, tal. Um belo dia, depois do R vem o S. No S tinha um anúncio do SBT. Ah, legal. Eu lamento não ter guardado esse anúncio, mas o SBT fez um anúncio, procuro produtores para um programa novo, e eu encasquetei que eu tinha que ir até o SBT e recortei o anúncio e de algum jeito, sem Waze, sem internet, sem nada, só com o velho guia de ruas, eu peguei um carro emprestado e atravessei São Paulo, saí de Santos e fui até São Paulo. E aí, chegando lá, eu já era nos estúdios da Anhanguera, estava recém-inaugurado, e fiquei ali num salão gigante, em meio a muitas pessoas que também responderam o anúncio, e fiquei esperando, sozinha, ali quietinha, esperando a minha vez de ser entrevistada, né? Claro. E aí, quando chegou a minha vez, eu descobri que o entrevistador era americano. E aí me deu um clique de esperança. Falei, nossa, eu fiz intercâmbio, tal, conheço a cultura, conheço o business americano, tal, porque de fato eu tinha ficado muitas horas assistindo. E aí, quando a gente sentou para ele me entrevistar ali numa mesinha branca de plástico super simples lá dentro dos estúdios do SBT, ele começou a me falar o que ele queria fazer, que era um talk show bem daquele estilo americano, que tinha aquele bate-boca familiar. E eu saquei na hora. Na hora eu saquei o que ele queria, por causa desse histórico que eu contei para vocês. E ele ficou aliviado de ver que alguém entendia o que ele queria, porque todas as pessoas que ele entrevistava, quando ele tentava explicar, as pessoas falavam assim, o programa da Silvia Popovic? E a Silvia Popovic fazia outra coisa. Né? Ela tinha um outro público, né? Uma outra linguagem. E ele estava frustrado porque ele não conseguia explicar. Então, quando eu cheguei, eu deixei ele mais calmo e ele não me falou nada, mas eu saí daquela entrevista e falei, nossa, eu Nailed. eu fui contratada, não é possível. E aí, uma semana depois, ele me ligou, eu larguei tudo, larguei o emprego que eu tinha na época, eu dava aula de inglês, larguei tudo e fui morar de favor, mudei de cidade e comecei a minha carreira no SBT. Legal. E assim, você ficou 20 e poucos anos no SBT, né? Há Isso. muito tempo. E desde a sua entrada no SBT, por quais áreas você passou? Qual foi o caminho que você trilhou? Porque você fez de tudo um pouco. Eu fiz de também, tudo um né? pouco, eu rodei bastante lá dentro, assim, graças a Deus eu tive um contrato, né, muito, muito longo, e eu tive vários conflitos, né, a gente tem, é como um casamento, a gente tem altos e baixos, mas o SBT sempre me desafiou com coisas novas. Então, a minha primeira fase lá, ela foi bem essa coisa raiz, sabe, eu trabalhei em palco, trabalhei com o Silvio Santos, trabalhei no domingo ao vivo, né, correndo com fone de ouvido, mostrando Dália. Você era aquela pessoa que tava com fone Eu ali, era aquela pessoa que estava enlouquecida com a prancheta na A mão. produção. Você trabalhou direto da produção. Comecei como assistente de produção. Então, trabalhei pelo menos uns 8 anos nessa correria. Faz um programa aqui, faz um programa ali. Do lado do rock, assim? Do lado, eu estava bem na migração do Ratinho do Ratinho da Record para o SBT. Não, trabalhei com a Carla Pérez, trabalhei com o próprio Silvio, trabalhei com o Gugu, comecei com a própria Márcia, como eu falei. Então, eu peguei uma experiência de antever problemas. Né, a gente só percebe isso depois, né? Mas hoje eu sei que o ao vivo te traz isso, esse planejamento. Isso é muito legal. A gente ama ao vivo aqui também. A gente é louco. Porém, como eu tinha esse background de jornalista, eu também era muito usada para fazer roteiro. E aí eu migrei um pouco para a área de roteiro, então eu trabalhei no roteiro do Qual é a Música, depois eu trabalhei com a Marília Gabriela, que até hoje é uma grande amiga. E teve um outro momento que foi o meu primeiro conflito, que eu queria... A gente quer crescer, né? É normal. E aí eu migrei para a área de gestão. Comecei a ser produtora executiva. Então, esse foi o primeiro momento. O meu segundo momento... Antes de você falar do segundo momento, desculpa te interromper, né? É que é bem diferente você sair de uma produção... que é aquela adrenalina, aquele estresse o tempo todo, que aí você estava falando que é ao vivo, que a gente adora que esse estresse, a gente gosta disso, né, e tem que gostar, e não é todo mundo que consegue fazer também. Nossa, é um desafio.
Porque é tudo ao mesmo tempo acontecendo, você tem que estar prestando atenção, antevendo os problemas, como você mencionou, e de uma hora para outra, você vai e fica tudo meio parado, né? Na verdade, era a mesma equipe, né? Então, o produtor executivo, ele também estava no ao vivo, ele também estava ali no dia a dia, na correria, só que com outra função. Uma função mais de gestão, uma função mais de liderança, uma função mais né, que mexia com dinheiro, né? Então, você vê lá o cachê dos participantes, o carro, o orçamento do programa. Então, isso me ensinou a ter esse olhar. Mas eu também me espelhava nas pessoas com quem eu trabalhava, né? Quando eu migrei dessa parte de mais de criação, produção, né, de raiz e criação para a gestão, eu já tinha outras pessoas que faziam isso, eu já observava, né? Então fez parte também já de uma estratégia, e aí talvez não planejada, porque a gente é muito jovem, né, nesses momentos. Tinha quantos anos mais? De crescimento, né? Aí eu devia ter 26, 27 anos, né? Não tinha 30 anos. Ali quando eu já estava mais ali para 2005, que foi a primeira virada que eu fui trabalhar com propriedade intelectual. Também por uma questão de oportunidade. Abriu uma vaga, eu estava um pouco ali sem o meu tempo todo ocupado, e aí o meu gestor na época falou: Carol, por que você não vai trabalhar com sincronização musical? Eu pensei, hã? O que é isso? ECAD? Trilha, música, o que eu tenho que fazer? E aí, de novo, você vai, aí teve eu tive ajuda de muitos amigos, principalmente advogados, que me ajudaram, que me ensinaram, eu fui aprendendo, né? A principal diferença entre execução pública e sincronização musical, que é um assunto chato, que ninguém quer fazer, mas é super importante. Qual que é a principal diferença? A execução pública é o que o ECAD, o que você acerta com o ECAD, e o ECAD repassa para os titulares, né? Então, por exemplo, todas as empresas de audiovisual pagam um percentual acordado com o ECAD. E aí é trabalho do ECAD, e aí as empresas podem tocar a música que elas quiserem. Aí elas repassam um percentual para os titulares. As empresas têm a obrigação de informar quais são as músicas que se tocaram, quem são os autores e também a minutagem. A sincronização musical é com as editoras. E isso está mudando muito já hoje, né? Porque, enfim, todas as mídias novas que existem, as formas de sincronizar o áudio e vídeo, né, os objetivos, isso tem evoluído. Então eu trabalhei um tempo nisso e foi importante também para eu entender outros lados do business. Em seguida, eu tive uma outra oportunidade também de trabalhar no jornalismo, que foi meio que uma volta às origens, né? E aí eu voltei, né, para o jornalismo raiz mesmo ali, na redação. Então tive também oportunidade de trabalhar com vários diretores, aprendi muito com todos eles, trabalhei com o Mineiro, trabalhei com o Cripa, trabalhei com o Marcelo Parada, trabalhei com o Occhiuso. E entender realmente a dinâmica de uma redação, né, de jornalismo com hard news, com jornalismo diário. Nesse momento, eu também já estava exercendo um cargo mais executivo, não era jornalista de vídeo, né? Mas é óbvio que isso me trouxe uma experiência em tudo que é factual. Então, guerra, terremoto, desabamento, chuva, a morte do Fidel, coisas... Isso era do jornalismo hard news mesmo. Hard news total. Também cobertura de eleição, primeiro turno, debate, vai ter, não vai ter, fizemos debates com várias parcerias, cobertura de posse, impeachment, tivemos, né, o impeachment da Dilma também foi emblemático, e coberturas de Olimpíadas sem os direitos, cobertura de Copa do Mundo sem os direitos. Então, tudo isso trazia uma expertise e a gente precisava usar a criatividade para fazer acontecer, né? Então, eu aprendendo ali, lado a lado, com a equipe, a chefia de redação, o diretor de jornalismo e o próprio repórter. O que ele vai fazer lá se ele não tem os direitos? Tem um monte de coisa que ele pode fazer lá. Ele pode fazer todos os arredores, ele pode fazer toda a cultura local, né, todos os brasileiros que acompanham. Então eu me lembro muito da Copa da África, da Copa da Rússia, que sempre é um aprendizado. E aí, mais ali depois, para 2018, eu comecei a me interessar muito pelo digital, comecei a estudar, eu sempre fui muito estudiosa,
e fui convidada para assumir toda a área digital do SBT. E aí foi um trator na minha vida, porque eu precisei aprender todos os termos, né, o que era SEO, aí tinha um site para cuidar, aí tem... O SBT já tinha, antes de mim, uma estratégia muito agressiva no YouTube, né, muito poderosa, já era muito forte dentro do YouTube, né, acho que por um tempo o SBT foi responsável por 20% de todo o tráfego de conteúdo no Brasil. Muita coisa. Então era uma estratégia importante, então uma rodinha que não pode, né, que tem que girar. Né, e era um conteúdo sem parar, né? Então, você aprendia as políticas de cada canal, tudo aquilo que, quando você faz TV, você não se preocupa. Né? Então, e aí tinha também as questões de estratégia, porque você tem uma TV a zelar, mas você também tem que dar resultado no digital. Tudo dava cada confusão. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, e eu ficava ali naquele meio do caminho tentando equilibrar. E mais para frente, agora em 2022, o SBT optou por fazer o streaming, o Mais SBT, e aí me chamaram para fazer a estratégia de conteúdo. E aí, de novo, eu tive que mergulhar no universo de streaming e tudo que envolve, todas as tecnologias. Lá fui eu aprender tudo outra vez. Né? Cara, você, assim, sua vida foi um aprendizado, né? Ainda é. Cada hora que você muda de posição, algo novo que você tem que aprender. E eu tenho uma pergunta aqui, uma curiosidade, na verdade. Como que era trabalhar com o Silvio? Olha, eu trabalhei com o Silvio no começo dos anos 2000, quando eu ainda era ali produtora, e ele sempre foi um apresentador muito respeitoso, sempre foi muito discreto, né? Então ele falava principalmente com o diretor do programa, mas trabalhar com ele ali pertinho é uma sensação de você congelar. Porque ele tinha realmente uma presença, uma energia, né? Uma coisa que você ficava olhando, que você ficava até por um tempo um pouco muda. Né? Depois, claro, que no corre-corre ali do programa, você acaba focando, e eu essa experiência que eu tive com ele foi quando eu era roteirista do Qual é a Música. Eu tenho até uma foto, depois eu mostro para vocês. E foi onde eu conheci. Sim, foi onde eu conheci o Felipe Campos e a Ellen Roche, que foi nessa versão do Felipe Campos e da Ellen Roche, que foi mais para os anos 2000. E eu fazia todas as perguntas, né? As perguntas aí, o leilão das notas musicais. Então eu tinha um diretor na época, que não trabalha mais com ele, que já se aposentou, que era também das antigas. Então ele trouxe aquela preferência. Então ele falava, não, a gente precisa fazer uma mescla das músicas que são um sucesso, que a plateia conhece, mas também das músicas que o Silvio gosta. Né? Então o meu conhecimento e a minha cultura musical foi muito enriquecida nessa época. Mas eu nunca tive, assim, eu tive 2 ou 3 reuniões com ele no escritório dele, não sozinha, com outras pessoas, onde ele passava as orientações. E depois, nesse período, por mais ou menos um ano e meio, eu trabalhava na produção do programa dele. Fora isso, eu nunca mais tive contato com ele, assim, eu tinha contato com ele no Teleton, que ele vinha fazer abertura, mas sempre, assim, uma coisa... Ele passava, educado, dava boa tarde, dava boa noite e ia fazer o trabalho dele. Não tem profissional mais independente do que ele. Não, eu pergunto porque foi final de semana que eu tava... Na verdade foi no avião, eu baixei na Netflix o filme agora do Silvio. E assim eu falei, assisti o filme do Silvio, né? Não sei, ver como que é isso aqui. Eu não tava esperando muita coisa. E eles colocaram o Hassum pra fazer o Silvio. E a hora que começou, eu falei assim, não vai legal, né, cara? O Hassum... Tem tanto cara que sabe imitar melhor o Silvio. Mas ele conseguiu botar uma emoção no negócio que, assim, se você assiste a série, é muito bonita. Assim, a parte é muito emocionante, assim, a parte da história do Silvio, como ele começou, para onde ele vai. E o roteiro que criaram também, não vou dar spoiler aqui, né? Mas o roteiro que criaram é muito lindo. E tem uma história que eles colocam dentro do Netflix ali, do filme, né? Que é a história do Rock, que eu não sei se é verdade ou não, mas... a menina vai perguntar pro Rock, né, como que ele chegou ali. E o Rock fala que o Silvio chegou na venda dele. Um dia o Silvio estava precisando muito de dinheiro para comer e chegou pro Rock e falou assim, Rock, pelo amor de Deus, ele era dono de um barzinho, uma coisa assim, me arranja um lugar aí, né, me arranja qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, eu limpo o chão, qualquer coisa. Aí o Rock falou assim, sai fora, eu vou contratar uma mulher bonita que vai trazer gente, você não vai trazer ninguém. Ele falou assim, então some daqui.
E aí o Silvio falou pra ele assim, cara, muito obrigado, viu? Tudo bem. E saiu e foi. E aí, no final, depois de um tempo, mudou. O Rock estava em dificuldade e foi falar com o Silvio. E o Silvio falou assim, cara, pode entrar. E abraçou ele. E ele falou assim, cara, desculpa pelo que eu tinha feito. Ele falou assim, aquele não foi o que me fez chegar aqui. Foi super importante. Eu recomendo você assistir o documentário do Silvio Santos no Mais SBT. Tá. Que não é, né, é um documentário, não é ficção, né? E chama Vale Mais do que Dinheiro, que tem cenas inéditas dele, da família, de começo de carreira. Foi um trabalho muito bem feito pelo SBT, pelo Mais SBT na época. As histórias do Silvio, elas são fantásticas. Eu, de fato, não sei se essa história é ficção, foi criada para o filme ou é verdadeira. Eu acho que é ficção, porque a família do Silvio nunca foi pobre, né? Eles eram uma família de classe média e ele tem aquele talento nato de vendedor, sim, de carisma, né? De brincar. Mas Ricardo, queria só dar um spoiler pro pessoal que está assistindo aqui e contar parte da série. Mas independente se essa história é verdadeira ou não, é uma história que é a cara dele. Porque ele era uma pessoa muito generosa com quem eu ajudava, com quem estava com ele desde o começo. Tanto que o Rock até hoje é funcionário. E tem outros que ainda são funcionários, que estão velhinhos, que estão idosos, que nem vão mais. Como chamava aquele que era sua voz, que só parecia a voz? O Lombardi. O Lombardi, também fala a história do Lombardi. O Lombardi, não, o Lombardi, trabalhei com o Lombardi também muitos anos ali. Ele era uma voz, né, uma referência, né, de todo o merchandising, né, antes do merchandising ser o que é hoje, antes até dessa palavra. Então, essa história, eu não sei se é verdade ou mentira, ou é ficção, mas ela, se for verdade, ela é bem real mesmo, ao estilo dele. E Carol, você trabalhou com produção e você mencionou Carla Perez, que já foi há um tempo atrás. E eu tenho visto muito no Instagram, muito recorte, né, do programa da Carla Perez, como é que era nos anos 90, como é que era ser criança, como é que era assistir televisão nos anos 90, como é hoje em dia. Porque, primeiro, tinha Banheira, Luiz Ambiel... Não, se a gente olhar para os anos 90 e 80, a gente fica horrorizado, né? É muito engraçado. Muito engraçado. E assim, tá todo mundo bem, né? Tá, Tá tudo bem, exatamente. O sabonete da Banheira, Luiz Ambiel, tinha, e todo mundo lembra da música até hoje, né? Exato, icônico. E é engraçado que eu vi um recorte na internet que era assim, a Carla Perez de top, aquele corpaço dela, de sainha, assim, tipo, aparecendo praticamente tudo, e ela dançando e rebolando, chamando o Padre Marcelo cantando música religiosa. Clássico. Não tinha. Vamos louvar a Deus. É sensacional. Não tinha por que não. E não era só o SBT. Não. Né, a Globo também, a Record também, toda, né, tinha o Notícias Populares, né, o mundo era um pouco mais livre, para o bem ou para o mal. Então, mas você, como uma pessoa de conteúdo, que trabalhou com isso, trabalhou direto desde essa época, você acha que ficou mais... perdeu o brilho e perdeu a espontaneidade, talvez por isso também que o pessoal deixou um pouco de assistir a televisão como ela era, ou você acha que agora... por conta dos princípios, você acha que se encaixa melhor na sociedade? Olha, eu gosto da evolução, né? Eu gosto da gente sempre querer melhorar. Claro que eu, né, sendo dessa geração, eu tenho aí uma questão nostálgica e eu acho realmente que a gente era mais livre. Mas também é um pouco conveniente eu falar isso na minha posição, né? Porque eu tive ali boas oportunidades. Então eu aprecio, eu acho importante hoje a gente ter mais diversidade, a gente tem que ter mais cuidado com o que a gente fala, a gente tem que pensar sempre na consequência do que fala. Eu acho que sim, isso é importante. Agora, aquela alegria, né? Agora, eu não acho que seja por isso que as pessoas estão assistindo mais ou menos televisão, acho que não, porque ainda tem bastante alegria na televisão. Eu acho que o mundo mudou mesmo, as pessoas hoje têm mais acesso, é aquilo que eu falei no começo, né? Antigamente a gente tinha um acesso mais limitado. O único que não é censurado, gente, é de verdade agora, o único que eu vejo que até pouco tempo atrás não era censurado, porque isso, né, já tem algum tempo censurado e cancelado, foi o próprio Silvio, que falava um monte de brincadeira, que fazia aquela brincadeira como se fosse um assédio, e todo mundo levava na brincadeira, todo mundo entendia que era só, não levava a mal, não era cancelado. Ele tinha uma licença poética pela idade.
né? A idade traz. Todo mundo tem um vovô que fala besteira. Né? Todo mundo tem um tio sem filtro na família. Então, assim, tinha essa licença poética. Mas ele também sofreu. A imagem dele também sofreu. Né? Quando ele falou algumas coisas no ao vivo ali, eu me lembro, teve uma treta com a roupa da Cláudia Leite uma vez. Mas sempre teve esse carinho e esse entendimento de que ele não tinha filtro. E tem também os chatos de plantão, né, gente? Que ficam ali no mimimi e tal. E aí não cabe a mim, né, dizer o que é certo e o que é errado. Mas a verdade é que o mundo mudou, assim como outras coisas também mudaram, e a gente tem que estar aberto para isso. E em que momento que você viu ali a mudança no SBT, que eles olharam e falaram assim, não, a coisa está indo pro streaming, a gente precisa olhar para isso. Em que momento que isso clicou dentro do SBT? Eu acho que foi pós-pandemia, porque vocês devem lembrar que durante a pandemia, muitas plataformas de streaming abriram as suas assinaturas para os países que estavam com lockdown. Então a Amazon abriu, primeiro ali para a Itália, depois para a Espanha. Aí depois, se não me engano, a Netflix também abriu. Não tinha ainda tantas como tem hoje, né? Então, aí, as pessoas passaram a olhar mais para as plataformas de streaming. E aí o SBT pediu para a gente desenvolver. Primeiro a gente teve ali o SBT Vídeos, que era de testes, e depois a gente lançou o Mais SBT, que já era fora do YouTube. Então eu acho que foi nessa época. E a estratégia de sair do YouTube foi para conseguir ter mais controle sobre a audiência mesmo. São dados, né? Mas nunca saiu do YouTube. Tá tudo no YouTube. E continua com a Uma mesma? coisa não invalida a outra. Entendi. Então, eu acho que foi nessa época, porque né, há uma estratégia de você conhecer melhor o seu fã, o seu cliente, para poder entregar uma publicidade mais adequada para ele. Eu acho que esse é o caminho da TV 3.0, esse é o caminho dos canais Fast, né? Esse é o caminho que o próprio fabricante está interessado, né? Hoje em dia, você vai numa loja, em qualquer lugar, né? Uma loja que vende eletroeletrônico, você compra uma televisão, ela custa mais barato que um celular, né? Com R$2.000 você compra uma televisão. Nunca tinha pensado nisso, é verdade. Em 18 vezes. É verdade. Sei lá, 10 vezes. Aí você recebe na sua casa aquele aparelho lindo, fininho, maravilhoso. Aí você liga e o que é que você vê? Você não vê mais a TV aberta. Você vê as faixinhas, né? As faixinhas ali, aquela faixinha na horizontal, com os aplicativos de streaming que pagaram para estar lá, caro. E você é absolutamente inundado com o conteúdo do fabricante. Então, se você compra uma TV da Samsung, você vai ser impactado fortemente pelo conteúdo da Samsung TV Plus. Que, diga-se de passagem, é um conteúdo bom. Tem curadoria e é grátis. E aí tem a questão que eu sempre falo do UX, né? Da forma como é composto ali a navegabilidade do controle remoto. Né, da minha mãe, que está lá querendo ver um conteúdo, e aí ela é impactada pelo conteúdo da Samsung, e ela nunca mais consegue sair. Eu acho que em algum momento a gente vai perder um pouco essa coisa do controle remoto. Porque se você vê a criançada hoje, né, mesmo a gente, tá muito aqui, né? Você vai scroll, quando você gosta de uma coisa, te chama atenção. E o que eu acho é que em um determinado momento você vai estar fazendo scroll aqui, vai te chamar a atenção e você vai jogar esse conteúdo na. Mas você já faz isso. Já tem. Dia. Então, mas. Já tem. Essa vai ser a maneira natural de se assistir TV. A TV. Também, né? Muitas TVs estão integradas com a Alexa e tal. Muita gente por que voz. usa a Alexa, exatamente. Bem lembrado. Que usa por voz para não ter que ficar com controle. Eu acho que. Eu adoro TV. Né? Eu adoro a TV, eu adoro deitar na cama e ver TV, eu adoro deitar no sofá e ver TV com a minha família. Né? Eu acho que o celular pequeno, assim, enche o saco. Uma hora, aquela coisa pequena já dói a vista, e você fica com aquela extensão da sua mão. Eu acho que tudo tem seu espaço.
né? A gente está nessa fase realmente de expansão e transformação, mas eu não acho que um vá substituir o outro. Agora, na TV, você consegue ver shorts. Vai funcionar? Não vai? As pessoas vão gostar? Né? Vai compensar para o YouTube ou para o TikTok manter os shorts lá? Vamos ver. Vamos dar tempo ao tempo. Vamos ver se as pessoas se adaptam. Vamos ver se a demanda muda. Mas eu acho que é exatamente esse o ponto. Por isso que eu acho que ele vai começar aqui e depois vai para lá. Porque o shorts ele funciona muito melhor aqui. Mas às vezes Eu você vejo quer na ver lá. televisão. Eu assisto shorts só na televisão. Sabe porque você é estranha. Eu não sou. Tá, tudo bem. Mas a televisão, ela te dá a facilidade de deixar rolando e fazer outra coisa. Exato. Né? Principalmente quando você está na sua Não, casa. o problema dos shorts do YouTube é que ele não faz isso. Ele fica repetindo mesmo. Aí é muito ruim, hein? Aí é chato. Eu acho que, assim, tipo, se eu fosse do YouTube, aí acho que é uma dica aí pro YouTube. Eu assisto shorts no YouTube e na televisão. E você tem que passar. Mas aí você tem que ficar preso. Você fica preso no loop lá eternamente. Então, e eu assisto vários shorts. Porque a Assisto televisão, sempre. o ao vivo, assim como o rádio, principalmente a parte ali mais de jornalismo, talvez mais leve, é uma companhia para as pessoas. Então, assim, muitas pessoas, é muito da cultura das casas brasileiras deixar a televisão ligada e fazer outra coisa, e fazer uma comida, e arrumar a casa, né? Isso é uma característica da família brasileira. Então, por isso que é importante a gente sempre cobrar que as televisões tenham uma programação adequada, uma programação bacana, que não perca o nível, sabe? Que tenha sempre uma prestação de serviço ou um quê educativo. Claro que não precisa ser chato, pode ser divertido, pode ser o besterol que as pessoas adoram, mas que seja uma companhia, né? Tem muita gente que ainda... Eu sou uma grande fã da TV, obviamente que eu tenho celular e passo muito tempo no celular, muito mais do que eu deveria, mas assim como o rádio, né? O rádio é uma coisa cultural, você entra no carro, você liga o rádio, aí você ouve, você para o carro, você pega alguém, o rádio está ligado, um pouco você ouve, um pouco você não ouve, né? A notícia, né? O rádio já tem essa cultura também. Porque o rádio, assim, tipo, teve um tempo que eu passei meio de mal com o rádio, mas sabe o que eu percebi? Por mais que eu ouça Spotify e ouço música o dia inteiro, você meio que fica desatualizado do que está acontecendo. Aí você não sabe quais são as músicas que realmente são de agora, aí você fica preso naquele mundo de quando você tá ouvindo rádio, não ouve mais, você não se atualiza. Então, acho que o rádio, ele te ajuda um pouco a atualizar. E o rádio e a TV, eles têm um ativo valiosíssimo, que é a credibilidade. Então, acontece alguma coisa, nossa, tá tendo um incêndio não sei aonde, você tá no carro, você liga o rádio. Se você ouve do locutor da rádio que você gosta ali, você sabe que é verdade. Muito mais do que um clique que você recebe no WhatsApp, que você não sabe se é fake news ou se vai te trazer um vírus no celular. A televisão também. Se você ouve falar que aconteceu, eu gosto de citar o exemplo do Papa, o Papa Francisco. O Papa morreu, as pessoas ligam a TV. Elas querem ver a matéria da Ilse Scamparini. Sim. Elas querem ver a notícia ali, o detalhe. A televisão e o rádio são imbatíveis na credibilidade. É por isso que eu acho que tudo tem o seu espaço, que nada vai acabar, que as coisas vão se ajustar. E é por isso que eu sou uma defensora do ao vivo, uma defensora do jornalismo. Com certeza. E você acha que o conteúdo antigo tem espaço no TikTok, por exemplo? Não só acho, como queria trazer aqui para você uma estratégia que a Disney Plus fez essa semana, que eu achei formidável. É que assim, né, conteúdo antigo, o que é, né? 20 anos, 60 anos, tudo passa, depende da idade da pessoa. Mas a Disney está completando 20 anos do High School Musical, que é um sucesso, marcou uma geração, os millennials adoram. Quem tem ali hoje 25, 30 anos, cresceu ali com aquela dancinha daquele filme. Exato. O que a Disney Plus fez recentemente, que está causando? Colocou todo o primeiro filme no TikTok do Disney Plus em partes. Tem, acho que lá, mais de 50 partes. Cada parte tem ali 3 minutos. Isso reacendeu o conteúdo. Que te dá curiosidade para assistir, até mesmo a geração de hoje, que não é do high school, do high school. Gente, os shorts é para mim.
Assim, tipo, a pessoa que tem ansiedade, que não tem tanto tempo pra consumir e ficar experimentando. Hoje em dia, eu assisto muito minissérie, assim, tipo, não assisto tanto microdrama, porque ainda não teve nada que tivesse, assim, uma categoria. Não tem tanto, né? Não tem muita Mas coisa ainda. vai pegar. Mas vai pegar. Mas se você não se cuidar, é um buraco que você entra sem fim. Exato, todo mundo fala. Né? Mas assim, o shorts foi feito pra mim, os curtos, porque não tenho tanto tempo pra assistir, não tenho paciência mais. E sabe o que aconteceu? Os YouTubers abusaram da gente. Com aquela estratégia de: oi, tudo bem? Hoje eu vou falar disso. Mas antes, toca aqui no sininho, se inscreve no canal. Ninguém aguentava mais aquilo. E os shorts tiraram isso da gente. Por isso que você gosta de shorts. Por isso que shorts é um sucesso. Porque é papo. Eu pego shorts e, assim, às vezes eu gosto tanto do conteúdo do curto que eu vou no vídeo grande. Sim. Mas eu acho que faço isso. Esse é o negócio, né? Sim. Stranger Things fez muito isso. É óbvio que ele já era um sucesso. Mas antes de colocarem a última temporada, eles meteram milhares de shorts. O pessoal ficava lá, via uns shorts. Pô, aquilo chamava atenção pro grande. Stranger Things, então, tinha a faca e o queijo na mão, porque justamente o público estava lá. Já estava no Shorts, já estava no Reels e já estava no TikTok. O High School Musical, não. Quer dizer, o Millennium, ele tá ali no TikTok, ele tá no Reels, menos, mas ele tá, tem bastante já. Então, reacendeu a conversa. Você entra nos comentários, tá todo mundo falando das possíveis teorias, de que se você não tivesse ficado com ela, se ele tivesse não ficado, de quem cresceu com o filme. Então, reacendeu o conteúdo, trouxe de volta. Abre uma outra janela. Sem custo. Abre uma nova janela de promoção e de receita e com possibilidade. Eles podem relançar um outro filme agora, que é mais ou menos o que acontece com game. Olha, bom, hein? Boa ideia essa. É mais ou menos o que acontece com game. Porque com game, né, a gente dentro da Abbots, a gente tem uma vertical de game aqui. E se você pegar game, antigamente, ele lançava um jogo. O jogo tinha uma janela, né, que o pessoal comprava durante um ano no máximo, jogava, ficava jogando. Aí tinha o licenciamento, né, os produtos licenciados, bonequinho, livro, e acabou. Porque o pessoal enjoava de jogar, parte para o próximo jogo. Com o streaming foi diferente. Por quê? Você teve, por exemplo, o The Witcher, que vendeu livro, vendeu boneco e acabou. Eles lançaram a série com o Henry Cavill. Um puta de um sucesso. E aí, o que aconteceu? Vendeu o jogo tudo de novo. Vendeu mais do que antes. Abriu uma outra janela de venda de tudo. Mas é isso, é o conteúdo nostálgico. É aquilo que te traz o conforto afetivo. É que você sabe que você vai assistir, que você vai se sentir bem. Porque o mundo está muito louco, as pessoas estão cansadas, é muita má notícia. A má notícia chega por todos os lados. Então, o conteúdo conforto, ele é imbatível. Eu brinco com meu marido. O que você vai fazer? Eu falei, eu quero assistir série de menina. Não, gente, é impressionante. Série de 20 minutos é o que tá me pegando. Eu olho pra série, assim, eu quero assistir uma série, eu vejo assim, 1h10, esquece, vou passar pra outra. Aí meia hora, essa que eu quero ver, bobinho. E tem um outro fenômeno também, que as pessoas também estão a fim de ver mais filmes, justamente para não se comprometer com episódios e temporadas. Então isso é legal também, reacender um pouco o cinema. Não, assim, quando você quer ver alguma coisa, você olha lá, 7 temporadas, 25 episódios cada temporada de 1h30. Não dá. Desiste. Essas plataformas de shorts que estão saindo agora, a coisa vai ficar muito pior. Porque agora eles estão fazendo uma gamificação dentro do shorts. Mas isso também vai saturar. Para o cara conseguir assistir os próximos, ele tem que assistir mais. Ele vai ganhando token para poder assistir o outro. Cara, é viciante o negócio assim. Não, comigo já não ia funcionar. Mas tudo que é demais, tudo que é demais muito. satura. Então é um momento de alto crescimento e depois dá uma regulada. Né? É normal, né? O mercado ele tem isso, é cíclico, né? As pessoas têm um pico e depois elas. É que de repente tem para alguma determinada geração, né? Assim, tipo. Carol, como foi a saída? Como foi a saída do SBT para começar coisas novas? Foi uma saída planejada, né? Foi bem assim após um ano da passagem do seu Silvio. Tá. Então, realmente, ao completar 25 anos, eu conversei com as meninas e a gente optou pela saída mais planejada. Muitas pessoas saíram, né? Grande parte da diretoria foi trocada.
E eu entendo também que é importante quando há uma mudança geracional da empresa também querer tentar outras estratégias. E eu também já estava me sentindo mal aproveitada, eu já estava achando que eu poderia fazer outras coisas e que a minha experiência com o streaming me trouxe para um outro patamar e que eu poderia contribuir de outra forma, até porque, bem nesse momento, os objetivos da emissora se voltaram para a televisão aberta, para investir em esporte, né, para investir em mais programação ao vivo, para investir em mais jornalismo. Então, os caminhos começaram a andar de forma oposta. E aí a gente conversou e a gente planejou, e eu ainda tenho muitos amigos, é uma vida inteira, né? Mas eu sempre quis realmente tentar coisas novas, que é o que eu estou fazendo agora. Estou na TMC, estou fazendo podcast, estou investindo mais no meu conhecimento, investindo mais em ajudar as empresas e as pessoas a se reinventarem, a fazerem a sua transformação digital. Então eu estudei, né, gosto muito de inovação e também estou fazendo a minha transição de carreira para poder me aperfeiçoar mais ainda na comunicação, que era um desejo lá atrás. Então é mais uma virada, é mais uma vez que eu estou tentando reaprender e aprender e reaprender. E o que você gosta mais? De estar na frente da câmera ou estar no backstage? Eu gosto do negócio, eu gosto do business, né? Eu gosto de saber todas as etapas que ele vai se transformar para que ele seja sustentável. Então, para mim não faz sentido me chamar, Carol, senta aqui, apresenta isso. É legal? Claro, é muito legal, eu estou curtindo, mas só isso não basta. Eu preciso saber o propósito, onde isso vai chegar, qual que é o modelo de negócio, né, o que isso vai trazer, como vai ser feita a distribuição. Então eu sou realmente apaixonada pela indústria do audiovisual. Muito mais do que tá nas câmeras ou fora das câmeras. E todo mundo que trabalha nesse mercado, ninguém quer sair. Uma cachaça, né? E o pessoal é uma fala, cachaça. Vou sair desse mercado. Esse negócio aqui Principalmente o pessoal de tecnologia. Vou sair desse mercado. O mercado não tá mais dando dinheiro como dava antigamente. Sair. Ninguém sai. Ah. E todo mundo que senta aqui nessa mesa, a maior parte das pessoas que sentam aqui, vem do audiovisual, né? E todo mundo fala a mesma coisa. Porque no final das contas, você tá no bar, no seu horário de folga, você tá falando de televisão. Você tá falando de vídeo. Você tá no cinema, você tá no barco. Tudo ser impactado com alguma coisa de vídeo. É a cultura pop, né? É o que as pessoas gostam de conversar. Todo mundo quer indicar uma série, todo mundo quer contar o que viu. Não só o conteúdo mesmo do entretenimento, né? Mas também o conteúdo de drama, né? O conteúdo de ficção, o conteúdo de jornalismo. Então envolve tudo. Hoje em dia todo mundo é criador de conteúdo. É verdade. Né? Com o celular, todo mundo pode ser uma produtora. Estamos aqui. Então, assim, eu gosto muito da parte do negócio, né? E eu me envolvo muito em todos os eventos e tudo que está mudando. Eu estou muito mergulhada na TV 3.0. Acho que ela tem desafios gigantes no Brasil, né? Por ser, né, um país com uma infraestrutura muito aquém do que deveria ser. Mas vai ser disruptivo, principalmente em toda a parte de programação, né? A programação como a gente conhece, de break, não vai existir mais, né? Dá saudade. Dá saudade. Mas ela vai mudar. Na área de publicidade. E eu fico falando assim, que o engraçado, eu sempre no streaming, mas eu trabalhei na Globo muitos anos. Então, eu fico vendo que o pessoal de tecnologia que trabalha no streaming, 70%, se não 80%, vieram do broadcast. Sim. E é difícil. É difícil. Quando eu vou falar... É um desafio para o mercado publicitário. O pessoal não consegue entender. Aí eu falo assim, Q-Tone. Ah, entendi. Então tinha que ter até um dicionário. De vez em quando eu tento fazer... Eu sempre explico fazendo analogia que o pessoal entenda. Assim, tipo, é como se fosse o Q-Tone. Ah, entendi. Não, assim, tem as suas diferenças. Mas ajuda, é uma referência. Eu sempre falo que é um desafio para o mercado publicitário. Hoje eu acho que menos, porque... As próprias plataformas de streaming já têm anúncio. Sim. Né? Então tem não só a assinatura, como tem os planos com e sem anúncio. E isso já é segmentado. Então isso já está ajudando realmente os profissionais de publicidade a entenderem melhor como é que vai ser feita essa entrega. Assim como os canais Fast também, são todos baseados em publicidade. Então é disruptivo.
Eu acho formidável a gente estar passando por esse momento da tecnologia, da mudança do audiovisual, porque por muitos anos não mudou. Né? Por muitos anos foi... A gente teve muita evolução, eu acho, mas não teve revolução, assim, né? Hoje eu acho que a gente pode considerar uma revolução. Não, e vai continuar mais ainda, né, com AI. Se você vê, um roteirista não trabalha mais sem AI. Não é que o roteirista vai usar AI para tudo. Ninguém trabalha mais sem AI. Mas mudou completamente o processo de criação de roteiro, o próprio processo criativo mesmo, ele muda muito. Então, você vê que a AI, no audiovisual, no vídeo, eu acho que é um total game changer. Você viu a rede social que foi criada? Vi. Por agentes. Vi. Só para eles, que ficam falando mal dos humanos. Exatamente. Então. Eu adoro também, assim como todo mundo, tenho tal, mas também sou uma defensora de que tem que ter um tipo de regulamentação, que tem que ter um mínimo de ética, né? Porque hoje são sei lá, a classe de tradutores que está sendo talvez prejudicada, porque você coloca lá, a ferramenta traduz. Amanhã são os dubladores, como a IA já faz, e assim vai, uma hora a coisa cai aqui. Né? Então eu acho que sim, tem que ter, mas eu acho que tem que ter uma remuneração adequada, porque a inteligência artificial, ela trabalha baseado nos dados que estão disponíveis online. Ela não faz assim, ela usa os dados que estão na internet. Então, esses dados são de quem? Quem que colocou ali para ela aprender? E quando você tem um OpenAI, por exemplo, pago, sei lá, 100 e poucos reais, né, por mês, ele te traz as fontes da informação que você pediu, né, onde ele se inspirou. Então, ele tem como remunerar essas fontes. Né? Se ele lê um artigo seu, que você escreveu, aí ele aprende com o seu artigo, que você teve o trabalho de fazer. E aí alguém pede alguma coisa referente a isso. Aí ele chupa o seu artigo, entrega, te acredita e cobra. Como é que você não recebe? É que eu acho que, na verdade, acho que ele considera que o que está na internet é público. Não, então ele que não cobre. Exatamente, Né? Que ele seja público também. Faz sentido. Então ele que não Isso faz sentido. Faz e todo sentido. ele tem a versão que não é paga, mas a versão que não é paga você não sabe se aquilo que ele está escrevendo é verdade. Né? Então, assim, é polêmico, mas é interessante também a gente entender. Eu me lembro quando começou o Facebook, lá em 2010, logo que começou, que eu queria postar um vídeo com música. E não podia usar música. Direito autoral. Por causa de direito autoral, tá certíssimo. E aí eu ficava me perguntando, põe aqui um botãozinho, $1. Ou 10 centavos de dólar, para eu usar 15 segundos da música. Tem aqui um monte de música. O autor da música tem que receber. Agora fizeram isso, né? No Instagram tem, né? No Instagram você não paga, mas você tem as músicas que são liberadas ali. Então tudo indica que os detentores recebem. Sim. Então isso é legal. Então assim, eu acho que o que é certo. Né? Senão fica assim, só as fintechs ganham dinheiro, só as empresas de tecnologia ganham dinheiro. Né? Então eu acho que tem... as big techs, não as são, big techs, exatamente, me perdoe. Então é isso, assim, tem que fazer o que é certo, sem impedir a inovação. A inovação é maravilhosa, né? A inteligência artificial fica todo mundo assim, uau, é muito legal. Então, como que a gente consegue promover a inovação sem prejudicar os humanos, sem prejudicar as pessoas? Né? Trazendo as pessoas para o ecossistema de remuneração, o ecossistema de crédito, né? Porque aí você promove que a pessoa crie ainda mais. A gente tem mentes brilhantes de desenhistas, de cartunistas, de ilustradores, de músicos, de roteiristas. Né? Então, a inteligência artificial ela foi para um lado criativo que talvez a gente não esperasse tanto. Né? A gente não imaginava que ela fosse tanto para o lado criativo. Né? Mas assim, também tem outras coisas formidáveis na área da medicina, né? Na área da ciência, e isso também impacta essas outras áreas. Né? Então, eu acho que cabe a nós, a vocês aqui, com o trabalho que vocês fazem aqui, né? Também é de inovação e tecnologia, de ter essa voz, né? De também ajudar e cobrar e perguntar e se colocar.
né? A gente precisa se colocar a favor de toda uma cadeia produtiva. Perfeito. Carol, infelizmente nosso tempo aqui é um pouco reduzido por causa da TV, né? O nosso conteúdo vai para a TV, a gente tem um tempo máximo de podcast, a gente poderia ficar aqui 3 horas falando. Para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho do que você está fazendo agora na TMC. Eu estou fazendo um projeto muito legal, muito divertido, que chama Trend das 11, que é um conteúdo, né, um jornal das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta, na TMC, que é a antiga Transamérica, que agora é TMC, que é no rádio e no YouTube, que a gente traz as principais notícias do dia, que fazem diferença e que importam na vida dos brasileiros, sempre contando como que elas estão se comportando nas redes sociais. Então, não é só a notícia, mas de que forma que essa notícia cresceu, por que essa notícia cresceu nos trends, ou no Twitter, nos Trending Topics, ou no Google Trends, ou nas outras plataformas, e qual que é a temperatura das pessoas pertinente a essa notícia naquele momento. Então é legal, é uma forma diferente de você falar das atualidades, é uma forma diferente de você falar de assuntos talvez um pouco difíceis, mas a gente também sempre fala de prestação de serviço e de tecnologia, né? Não tem como não falar, às vezes, de assuntos mais factuais, ali de política e tal, mas a gente sempre traz ali a voz dos internautas. Que legal. E o pessoal para assistir YouTube ou canal no TMC. Canal TMC. Ah, que exatamente. Legal. Parabéns. Posso... Você me dá um minutinho para fazer uma pergunta? Claro. Por que não? Tá acabando, mas rapidinho. Eu tô curiosa. Você é uma pessoa que pesquisa conteúdo, né? Você gosta disso, você trabalha com isso há muito tempo. Se hoje você tivesse que escolher um conteúdo para assistir nesse curto, qual dica você daria? Leve? Você tem assistido conteúdo desse tipo no streaming, alguma coisa? Na televisão? Olha, você me perguntou numa fase não difícil, mas numa fase mais um pouco mais óbvia, porque a gente está nessa fase Oscar, nessa fase Golden Globe. Então, eu tenho, até por uma questão do meu trabalho, eu estou assistindo a esse conteúdo, né? Então, eu estou assistindo o Valor Sentimental, que é um filme diferente, é um filme, se eu não me engano, é polonês, e ele é muito profundo, mas é um filme de diálogos, eu gosto muito disso. E eu tenho um carinho especial pelo conteúdo nacional, então eu estou muito feliz que a gente está aí nessa disputa do Oscar. Já veio do ano passado, com Ainda Estou Aqui, então eu sempre gosto de priorizar o conteúdo nacional. Eu assisti recentemente o documentário da Ângela Diniz, na HBO, achei um trabalho fantástico. Assisti também o da Galisteu, gostei muito. Um pouco de tudo, né? Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de séries. Fiquei feliz que eu li hoje que vai ter a próxima temporada de Ted Lasso. Vai? Vai. Excelente. Vai, todo mundo adora, né? Então, eu gosto muito. Mas eu assisto bastante jornal, assisto bastante esporte, tô animada com as Olimpíadas agora de inverno, né? Que são esses esportes diferentes que a gente gosta de ver. Então é um pouco de tudo. Legal, Carol. Agora sim, muito obrigada. Desculpa ter roubado seus minutos. Muito obrigado, Carol. Obrigada, Carol. Obrigada a vocês, uma alegria. Saúde. Saúde.